outra vez o Senhor, o Santo Cordeiro que lá no madeiro verteu o seu sangue purificador. Se Cristo agora voltar, tua alma irá jubilar. Tens lâmpada pronta e as vestes também, pra ires com Cristo além. Não mais te demores, mas venha Jesus, a fim de acender tua luz. Começando a ira, perece a mentira no dia da vinda de Cristo Senhor. O mundo enganado no vício e pecado não vai. Eu quero cumprimentar a todos os nossos irmãos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou grato a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui, através desta live, para nós comentarmos a última lição do primeiro trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Agradeço a Deus por esta oportunidade, ao nosso pastor presidente, e louvamos a Deus pela vida da superintendência da nossa Escola Bíblica Dominical e a todos os nossos alunos, irmãos, a todos aqueles que têm participado conosco da nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a sua vida e que esta aula possa ser proveitosa para mim e para você que estamos aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lição de hoje é a lição de número 13 e ela traz o seguinte tema: voltados os olhos para a bendita esperança. Ela tem data de dia 28 de março de 2021. Vamos ler o texto áureo da nossa lição, que está em Tito, capítulo 2, versículo de número 13, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz assim: a nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Muito bem, a nossa leitura bíblica em classe, ela está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, o versículo de 6 a 11. Você pode ler em casa, né, a leitura bíblica em classe. Muito bem. O objetivo geral da nossa lição é voltar os olhos para a bendita esperança. Esse é o objetivo geral. E depois nós temos então os objetivos específicos. Primeiro, afirmar que em breve Jesus virá. Segundo, destacar a necessidade de vigilância. E 3, estimular a viver com fidelidade. Então, esses são os objetivos que nós devemos alcançar no estudo dessa lição, né? Vamos então para a introdução da nossa lição. Você que está participando conosco, Deus abençoe a sua vida, é muito bem-vindo no estudo desta preciosa lição de suma importância para a minha vida e para a sua vida. A introdução diz o seguinte: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu.
Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será este evento, para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Muito bem. Então, esta expressão, bendita esperança, ela se refere à segunda vinda de Cristo. Este evento que a Igreja do Senhor está aguardando a qualquer momento, né? Essa expressão, bendita esperança, então ela está se referindo à vinda de Cristo, que é esperada desde que Jesus retornou para o céu, né? Jesus, ele disse lá no Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho que João escreveu, capítulo 14, a partir do versículo 1, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, né? Então, a presente lição que nós estamos estudando, ela esclarece, melhor dizendo, a presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento, né? Para que cada um mantenha vigilância e fidelidade. Esses dois pontos nós estaremos vendo no decorrer do estudo da nossa lição. Nos próximos comentários nós vamos estar vendo acerca desses dois pontos de suma importância. O primeiro ponto da nossa lição, ele tem o seguinte tema: breve o Senhor virá. Breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites. E disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes, né? Então está lida aí esta parte que introduz o primeiro ponto da nossa lição, que tem três subpontos, três subtópicos que nós estaremos então comentando a partir de agora, né? Então, vamos lá para o primeiro subtópico, a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com uma abundância de detalhes. Nos evangelhos e nas epístolas, tanto nos ramos do cristianismo como no ramo do cristianismo, melhor dizendo, todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema, que foge ao escopo da presente lição. Inclui-se na expressão segunda vinda o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. Muito bem, está lido aí o tópico, então vamos aqui a alguns comentários. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhe. Nós já lemos aqui, já citamos o texto de João capítulo 14, versículo 3, quando Jesus estava conversando com os seus discípulos, né? Ele disse, olha, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Na carta de Paulo, que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 13, a partir do versículo de número 11, o versículo 11 e 12, diz o seguinte, e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz, né? Ainda
Temos um texto lá em Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 12, que diz: eis que cedo venho, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, como nós já citamos aqui, que a segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com uma abundância de detalhes. Muito bem, prosseguindo aqui, nós vamos aqui, inclui-se na expressão segunda vinda o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, ele vai acontecer, a vinda de Jesus, melhor dizendo, a segunda vinda de Jesus, ela vai acontecer em duas fases, ou em duas etapas, né? A primeira etapa, Jesus vem para os santos, para a igreja. Ele vem nas nuvens de glória, né? Para arrebatar o seu povo. Isso está lá em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Está registrado essa passagem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 15, que diz assim, a Sagrada Escritura: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e com os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Muito bem. Então, a segunda vinda de Jesus, ela vai ocorrer de duas fases, como eu já estou dizendo, né? A primeira fase, Jesus vem para a igreja, para os santos. Então, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, também subiremos ao encontro do Senhor para estar com Ele para sempre. Depois, né, o texto, a leitura diz assim, e a vinda de Jesus em glória. Quando o Senhor está referindo aqui, o comentador, né, que a vinda do Senhor em glória, aonde todo olho verá, já vai ser a segunda fase da segunda vinda. Quando Jesus vem Jesus vem a esta terra, ele já não vem mais como um cordeiro, ele agora vem como Senhor do Senhor e Rei dos Reis, para implantar o reino de paz na terra, né? Então, é o que diz aqui, olha, quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, e os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu, este cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. Então, como eu disse, a vinda de Jesus, né, vai acontecer em duas fases. A primeira fase, Jesus vem para a igreja, para os santos. E a segunda fase, Jesus vem a esta terra para implantar o reino no milênio. E a igreja estará com o Senhor, a igreja virá com o Senhor. Que privilégio glorioso, né? Para mim e para você, que fazemos parte desta igreja, deste povo que vai morar no céu com o Senhor. Muito bem, vamos então para o segundo subtópico da nossa lição, que nos diz assim, uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. João capítulo 14, versículo de 1 a 3, né? Já temos citado esse texto. Parece que antes do Pentecostes, os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata desta vinda. Pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Né? Talvez estivessem ainda pensando num reino físico, político, que era o pensamento dominante em Israel. Mas Jesus os corrige por duas razões principais. O dia e a hora dessa bendita esperança é a exclusividade do Pai. E está fora do radar humano, né?
E a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. Jerusalém, tanto Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, né? Então, uma promessa de Jesus. Jesus, ele prometeu voltar para buscar os seus discípulos, né? Ele confortou os seus discípulos dizendo, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Muito bem. Então, a gente observamos aqui no comentário, né, que os discípulos, parece que eles, antes do Pentecoste, né, aquela festa 50 dias após a Páscoa, eles ainda não tinham a compreensão exata da vinda, exata dessa vinda. Pelo que nós observamos aqui, né, pela pergunta dos discípulos, pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Talvez ainda estivesse pensando no reino físico, político, que era o pensamento dominante em Israel. Então, quando Jesus veio na sua primeira vinda, né, a nação que era dominada pelo Império Romano, eles aguardavam ali um libertador, né, um governante, alguém que libertasse eles do poder do Império Romano, mas Jesus veio com a missão especial, com a missão de redimir o ser humano do pecado. Jesus veio, né, para cumprir a promessa que Deus havia feito lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, de redimir a raça humana. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, nós vemos aqui que a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. Jesus disse, olha, ide por todo o mundo e pregai, né? Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, né? Quem crer e for batizado será salvo. Então, meus amados irmãos, e diz aqui na sequência, né? A restauração do reino não é só para Israel, mas para todos os povos, tanto Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Muito bem, né? Então tá aí o subtópico de número 2. Vamos para o subtópico de número 3, onde nós estaremos comentando também esta preciosa palavra. Estamos tratando de um assunto muito importante, acerca da bendita esperança, né? Que se refere à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para buscar o seu povo. O dia se aproxima, subtópico de número 3. Diz assim, sabemos que a vinda de Jesus está próxima, pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve virá, que Jesus breve vem, e essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Os principais são a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias, que a partir do avivamento da Rua Azusa tem se espalhado pelo mundo inteiro. Os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo. O outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel, que desde 1948 ostenta a sua bandeira, tremulando na sede das Nações Unidas como o Estado soberano, né? Então, o dia
se aproxima, né? Sabemos que a vida de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. E pregamos, né? Nós pregamos por toda parte que Jesus breve vem. Uma mensagem que está nos nossos hinos congregacionais. O hino de número 26 da nossa harpa, ele diz: quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual. O hino de número 48 da nossa harpa cristã, ele diz: quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, pela sua imensa graça eu lá estarei. Que coisa maravilhosa, né? Ainda o hino de número 401 da nossa harpa cristã, ele diz: breve virá, breve Jesus voltará, né? Então, são hinos falando acerca da vinda de Jesus, que está se aproximando. Olha, ninguém sabe o dia e nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia se aproxima. Nós não sabemos o dia, né? O dia não foi marcado. Jesus não marcou o dia que viria, né? Mas deixou sinais que indicam que o dia está se aproximando, que o dia está chegando. Os sinais, ele deixou aqui os principais sinais, que são a efusão do Espírito Santo, uma promessa real para os últimos dias. Uma promessa real para os últimos dias. O profeta Joel profetizou no capítulo 2, versículo 28 a 32, acerca do derramamento do Espírito Santo, né? E Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, versículo 16 a 21, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nós vamos ler a Sagrada Escritura, que diz assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, e naqueles dias profetizarão. Muito bem, então nós vemos aí o derramamento do Espírito Santo, que é um sinal dos últimos dias, né? Nós vemos ali, logo após o arrebatamento, logo após, né, a ascensão de Jesus ao céu, melhor dizendo, os discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo, foram batizados pelo Espírito Santo do Senhor no dia de Pentecostes, para cumprir a promessa que Deus havia feito por intermédio do profeta Joel, lá em Joel capítulo 2, versículo de número 28 a 32. E Pedro faz menção agora aqui no seu discurso acerca desse acontecimento, né? Muito bem. Então, nós temos aqui também, ainda na nossa lição, que a partir do avivamento da Rua Azusa, tem se espalhado pelo mundo inteiro, Os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo, né? O povo pentecostal, segundo o comentário do nosso pastor Ezequias Soares, de cada 4 cristãos, 1 é pentecostal, né? Isso quer dizer que 25% dos cristãos é um povo pentecostal, que crê que Jesus cura, batiza, liberta e leva o homem para o céu, né? Muito bem. Outro sinal muito importante que nós temos aqui na lição, evidente, é a fundação do Estado de Israel. Lucas, né? Também é um sinal muito importante para a igreja. Isso está em Lucas 21.
capítulo 21, versículo 29 a 31. Muito bem. Acerca do Estado de Israel, né? Que diz assim: e disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Muito bem. Então, a nação de Israel, ela é um ponto de referência muito importante para nós, né? Os acontecimentos que acontecem ali, nós devemos estar atentos, porque desde 1948, né, a nação tornou-se um estado, um país, né, e ostenta a sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas como um estado soberano. É muito importante nós estarmos observando esses acontecimentos, né? Os acontecimentos que têm acontecido ali. Nós temos visto muitas notícias acerca da nação de Israel. Eles estão aguardando o Messias, falando, né, muito acerca da vinda do Messias. Eles ainda aguardam o Messias até hoje. Então, é muito importante nós estarmos observando aí também a nação de Israel, que né, um aviso muito importante para nós que estamos aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Então está aí o primeiro ponto da nossa lição. Nós comentamos falando acerca, né, de todos os pontos, acerca da vinda de Cristo, uma promessa de Deus e também o dia se aproxima. Nós vamos agora para o ponto de número 2 da nossa lição, com o seguinte tema: a necessidade de vigilância. Vamos então aqui à leitura e aos comentários deste ponto. Essa parte que introduz aí o segundo ponto, né, que tem 2 subpontos, diz assim: a vigilância se faz necessário porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância ou ato ou efeito de vigiar o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr o risco. Devemos permanecer acordados, atentos, no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e aguardar a bendita esperança. Muito bem. Gostaria de destacar aqui, nessa pequena parte que introduz aí esse tópico, acerca, no último parágrafo diz, atento, melhor dizendo, devemos permanecer acordados, atentos, no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e aguardarmos a bendita esperança. Olha só a recomendação que é feita para nós. Devemos ter o cuidado de não nos afastarmos de Jesus. A Bíblia diz o seguinte, lá em João 14, verso 6, capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Olha a condição. Ninguém vem ao Pai se não for por intermédio da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas pessoas que já caminharam 5 anos, 10 anos, 20 anos ou mais e desanimaram da sua caminhada, né? Se afastaram de Jesus, abandonaram, né? Esta caminhada muito importante que nos leva para o céu. Então é muito importante nós observarmos essa questão, que sem Jesus, de maneira nenhuma, nós vamos poder chegar ao céu. É muito importante que nós estejamos perto de Jesus, né? Aproximando dele a cada dia mais, mantendo uma comunhão gloriosa com ele, para que naquele dia nós não possamos ser pegos de surpresa. Quantas pessoas naquele dia, né, serão pegos de surpresa porque se afastaram do Senhor Jesus? Muito bem, vamos aí então para
o primeiro subponto, exortação à vigilância, que diz assim: o Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Né? A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Essa era também a preocupação nos ensinos dos apóstolos. O ensino de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos, como em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. Muito bem, vamos então aqui a alguns comentários. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade de vigilância. Né? Olha, vigiai, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Jesus, ele não marcou uma data, né, para a sua vinda. Nós que almejamos este grande dia, nós temos que estar preparados, aguardando, atentos, vigiando, né? Porque um certo dia eu vi um pregador dizendo que o crente ele deve trabalhar, ele deve conquistar, como se Jesus fosse vir daqui a 50 anos. Mas ele deve estar preparado como se Jesus fosse vir daqui a 5 minutos. Né? Sempre. E o que isso quer dizer? Que nós devemos estar sempre preparados para este dia, vigiando, né? Vigiando, olha. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Ninguém sabe, né? E nós devemos estar preparados. Era uma preocupação nos ensinos dos apóstolos, né? Paulo diz que Jesus virá como um ladrão, né? Quando ninguém espera, ele vai se manifestar para buscar o seu povo. E eu e você, nós temos que estar preparados para este dia, né? Jesus diz aqui ainda, olha, o ensino de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos, né? Que é o estudo das últimas coisas, a doutrina que estuda as últimas coisas, né? Como em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, dá ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. Eu gostaria de citar aqui Mateus 24, do 37 ao 39, para nós fazermos aqui um rápido comentário, né? Que diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Observem, assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, né? Noé, que foi pregoeiro da justiça, o povo não a percebeu, eles não se aperceberam quando Noé entrou na arca. Tem muita gente desapercebida, levando a vida ao seu bel prazer, né? Preocupado só com as coisas deste mundo, com os bens deste mundo. Jesus, ele disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele vendo ali a ansiedade das pessoas, ele disse, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas estas coisas são passageiras, tudo aqui é passageiro. Moisés escreve no Salmo de número 90, dizendo que a duração da nossa vida é até os 70 anos, a partir do verso 10. Alguns, pela sua robustez, vai até os 80, e o que passar disso, o melhor dele é enfado e canseira. E eu digo para você que está nos ouvindo, participando conosco desta live da escola dominical, ainda que um homem viva 100 anos neste mundo, o que é isto comparado com a eternidade? O que é isto?
comparado com a eternidade, né? Então, observa o texto que citamos, que lemos. O povo não percebeu. Tem muita gente desapercebida, até dentro das nossas igrejas, mas é muito sério essa questão, né? É uma questão muito séria que nós estamos tratando. A vinda de Jesus, ela é certa, e eu e você, nós temos que estar preparados, vigiando, para que nós não sejamos pegos de surpresa, mas quando tocar a trombeta, nós possamos subir ao encontro do nosso Senhor e estar com Ele para sempre, né? Muito bem. Vamos então prosseguindo. Aqui o nosso comentário. Vamos para o segundo subponto do segundo ponto. Os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscam-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas. Outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram as supostas profecias e a protelaram para outras datas. Todos estes líderes e grupos falharam. É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, pois só Deus sabe o dia e a hora, né? A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes, não a incredulidade, a falsa expectativa e os alarmes falsos, né? Muito bem. Então, surgiram vários alarmes falsos, né? Várias pessoas, vários líderes religiosos marcaram a data acerca da vinda de Cristo, né? Nós temos que no ano de 1844, nos Estados Unidos, um grupo de religiosos marcaram a data da vinda do Senhor para o dia 22 daquele mês. Eles estavam aguardando ali, né, a vinda de Jesus até a meia-noite, buscaram as suas crianças na escola, soltaram os seus animais, né, e ficaram aguardando na expectativa de que Jesus viria. Porém, chegando à meia-noite, não aconteceu, né? Ainda esperaram até algumas horas pela manhã, na madrugada, mas Jesus não apareceu. E eles se frustraram, se decepcionaram, né? E isso foi chamado de o quê? De a grande decepção. Por quê? O que a Bíblia diz a esse respeito, né? Nós temos aí, ó, Mateus 24 e 36. Mateus 24, 36, que diz o seguinte: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então, como nós já falamos aqui no decorrer do estudo desta lição, Jesus não marcou uma data, né? Jesus não marcou uma data. Ele disse o quê? Que era para estar preparado, né? A palavra de Deus, ela rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. O que a Bíblia fala acerca disso? A Bíblia mostra sinais, como nós já falamos, né? A Bíblia fala, olha, está citando a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Uma data que o Pai estabeleceu, né? Para naquele momento ele enviar o seu Filho para buscar a sua igreja. Então, surgiram vários alarmes falsos no decorrer da história, né? E as pessoas se frustraram, se decepcionaram, porque não existe uma data marcada. O que Jesus disse é que eu e você, nós temos que estar preparados todos os momentos da nossa vida, para que no dia que ele vier,
nós possamos nos encontrar com Ele e viver com Ele eternamente, né? Então a palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem o objetivo, qual o objetivo? Trazer esperança a mim e a você. Nós que não tivemos o privilégio de andar com Jesus, nós que não tivemos o privilégio de ver Jesus operar milagres e maravilhas, mas que ao ouvirmos esta mensagem, né, que foi pregada pelos apóstolos com veemência, no poder e na unção do Espírito Santo, que vem sido pregada através da Rua Azusa nesse avivamento pentecostal e tem chegado até nós, ao ouvirmos a mensagem das Sagradas Escrituras, nós aceitamos e cremos e estamos aguardando este grande e glorioso dia que será a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus para nos buscar. Sabemos que a sua promessa é verdadeira, é fiel, porque Deus é fiel na sua palavra para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor, né? Muito bem, está aí o tópico de número 2 também. Vamos, então, prosseguindo para o tópico de número 3. Estamos indo aqui para a conclusão da nossa lição. Uma lição muito importante para a minha vida e para a sua vida. O tópico de número 3 diz o seguinte, tem o seguinte tema: vivendo com fidelidade, né? Essa parte que introduz aí o tópico diz o seguinte: viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Isto é que é viver com fidelidade. Assim como Deus é santo, Ele exige santidade de nós. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o padrão de santidade estabelecido por Deus para o ser humano é a nível de Deus. Sede santo, porque eu sou santo. A Bíblia diz lá no Apocalipse, quem é santo, santifique-se ainda. Então a santidade é uma vestimenta que eu e você temos que estar vestido todos os dias. Hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Santidade. Ainda prossegue aqui, exige santidade do seu povo. A salvação, ela é de graça. É pela graça que sois salvos, diz a Bíblia. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas existem condições estabelecidas pela palavra de Deus para que eu e você possamos alcançar esta tão grande e preciosa bênção da parte de Deus, a salvação da nossa alma. E eu digo para você que nos acompanha através desta lição, que a salvação do ser humano é o que há de mais precioso. Se o ser humano perder a salvação, ele perdeu tudo que ele tinha para ganhar, né? Perdeu tudo. Muito bem. Da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, nós temos ali no capítulo de número 2 e versículo de número 13, o seguinte, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz assim, se somos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então Deus, ele é fiel, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e ele exige isso de nós, que nós sejamos fiéis em
toda a nossa maneira de viver. Observa a seriedade, né? A responsabilidade que nós temos como cristão, né? Como servos do Senhor Jesus, de viver uma vida de fidelidade na família, no trabalho, na igreja. A Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ser fiel, né? Temos aí o primeiro subponto que diz definição, né? A definição. Fidelidade é uma qualidade de ser cheio de fé. Característica do que é fiel. Lealdade. Os termos fidelidade, verdade, lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, mostrando toda a boa lealdade. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos, né? Então, fidelidade é uma qualidade de ser cheio de fé. Fé, como eu já disse, já citei aqui, vale a pena reiterar, que nós não tivemos o privilégio de andar com Jesus, mas ao ouvirmos a mensagem da palavra de Deus, pela fé, nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. A Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo de número 11, Hebreus 11, versículo de número 1. Deixa eu conferir aqui nas Sagradas Escrituras, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O firme fundamento das coisas que se esperam. Nós estamos aguardando, né, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para buscar o seu povo, a sua igreja. Então, fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, né? Nós, como crentes salvos na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, devemos ser fiel, como eu já disse, né? Do que é fiel, lealdade, né? Lealdade, muito bem. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade e respeito, constância nos compromissos assumidos. Olha só, fidelidade, né? É uma demonstração de fé e lealdade e respeito. Nós temos um compromisso assumido com o nosso Deus, né? E nós devemos ser o quê? Ser leal a Ele, né? Respeito na Bíblia diz o temor, está relacionado ao temor. Temor é ter respeito a Deus. A Bíblia diz que o temor, ele é o princípio da sabedoria. O sábio Salomão escreveu, ele é o princípio da sabedoria. Então, a pessoa que teme a Deus, né, que tem o temor de Deus, ele é uma pessoa que ele tem sabedoria. É o princípio da sabedoria. Muito bem. Então, nós temos, como eu disse aqui, nós temos um compromisso assumido com Deus. Nós assumimos um compromisso com Ele, de servi-lo, né? De honrá-lo, de respeitá-lo, de adorá-lo, de viver uma vida de dedicação ao Senhor. Por isso, meus irmãos, não desanime, não desista, né? Vamos prosseguir a nossa caminhada. Nós estamos numa corrida, numa caminhada, e um dia ela vai chegar ao fim, né? Ou com a vinda do nosso Senhor Jesus para nos buscar, ou a nossa vida aqui, que é limitada, ela vai chegar ao fim. Mas que quando isso ocorrer, eu e você possamos estar preparados para poder encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, que fez uma promessa gloriosa de buscar a igreja e nós estamos aguardando. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Muito bem, vamos então aqui para o segundo subponto da nossa lição. O segundo subtópico, melhor dizendo, do terceiro tópico. A fidelidade de Deus.
A verdade é um dos atributos morais de Deus, no qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus é fiel, né? Como nós já citamos aqui em Timóteo capítulo 2, versículo 13. A fidelidade de Deus é grande, Lamentação 3:23, e expressa uma absoluta confiança, cuja ideia é de firmeza. Assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo. De igual modo, a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável. Muito bem, né? A fidelidade de Deus, já lemos aqui que Deus é fiel. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Acerca da verdade, já citamos aqui João 14, verso 6, vale a pena reiterar. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade que liberta o ser humano, que salva o ser humano. João capítulo 8, versículo 32 diz o seguinte, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só que coisa gloriosa, né? Olha, diz aqui, assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo, a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável. Então, assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, a promessa feita lá em Gênesis 3,15, quando o homem pecou, né, o livro de Gênesis, capítulo 3, ele narra a história triste da raça humana, da queda, né? Mas também é o mesmo capítulo onde Deus faz ali a promessa de redimir a raça humana do pecado, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Deus faz ali essa promessa e ele cumpre, né? Jesus veio ao mundo, toma a forma humana, fez-se semelhante a nós. Jesus, ele veio como um cordeiro. João capítulo 1, versículo 29, a última parte do versículo, João Batista batizando no Rio Jordão, ele disse, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio com essa missão, veio com a missão de redimir o ser humano, de salvar o ser humano, de libertar o ser humano da escravidão do pecado, de ensinar ao ser humano o caminho de salvação e também de pagar a dívida do pecado que nós não tínhamos condições de pagar, porque a Bíblia diz lá em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. O homem, ao pecar, morreu espiritualmente, passou a morrer espiritualmente e fisicamente. Então, o homem não tinha condição por si próprio de resolver essa questão da salvação, né? Essa questão do pecado. Mas João 3,16, como nós já citamos aqui, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Amou você de uma maneira extraordinária. O versículo 17 diz o seguinte, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Então Jesus veio com esta missão e ele deu a sua vida na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Jesus disse, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Foi o que ele fez por nós. Deu a sua vida por nós na cruz do Calvário para nos dar o direito da vida eterna, né? De salvação. E prometeu voltar para nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor. É o tema da lição que nós estamos estudando acerca da bendita esperança. Observa, o comentador faz questão de destacar aqui, assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo, a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável, irmãos. Né? É incontestável. A vinda de Jesus é certa, né? Nós temos que estar preparados, como nós já temos estudado aqui em alguns pontos da nossa lição. Ela é certa. Eu e você, que almejamos um dia encontrarmos com o Senhor, né? Contemplar a sua face, como diz o hino da nossa harpa cristã,
A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei. Temos que estar preparados, né? Deixar de lado. Hebreus capítulo 12, versículo de número 1 diz o seguinte: visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado o embaraço e o pecado e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, né? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, porque a sua vinda é certa, né? Como diz aqui, assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador ao mundo, a segunda vinda é incontestável. Jesus virá, breve virá, e nós temos que estar preparados para este grande e glorioso dia. Muito bem, vamos prosseguindo aqui o comentário da palavra de Deus, né? Já estamos caminhando para o final da nossa aula e vamos aqui então para o terceiro subtópico do terceiro tópico. A fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cuja a ressonância e reflexo são vistas nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs, proveniente do Espírito na vida do crente. Gálatas 5:22. Esta verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta, nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações, como importante virtude na vida cristã. Então, a fidelidade como virtude cristã. Estamos aqui falando, né, que os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas criaturas humanas. Então, a fidelidade, ela é uma das virtudes cristã proveniente do Espírito Santo, na vida do crente. Nós temos aqui uma referência, Gálatas 5:22, onde fala ali do fruto do Espírito, né? Um fruto com as suas 9 características, cujo primeiro deles é o amor, né? O amor. Alguém interrogou Jesus lá em Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 39, dizendo: Senhor, quais são os maiores mandamentos? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois depende toda a lei e os profetas. O caráter cristão, ele deve ser alinhado ao caráter de Cristo, registrado em Gálatas 5:22, cujo a primeira característica é o amor a Deus. Aquele que diz que ama a Deus, ame também o seu irmão, ama o próximo, né? Como ele mesmo. E a última característica é a temperança, o domínio próprio. Eu quero dizer para você que participa conosco desta aula, a gente levamos muito tempo, uma vida inteira, para adquirir um nome, para adquirir uma família, para adquirir, né, uma posição na sociedade. Mas se não tomarmos cuidado, em fração de segundo nós podemos perder isso, se nós nos desequilibrarmos. O sábio Salomão diz que o que presta ira faz doidices. Então nós temos que ter cuidado com a temperança, com o domínio próprio, o equilíbrio, ter o equilíbrio. E como que nós vamos conseguir isso? É nos enchendo do Espírito Santo. É uma vida guiada pelo Espírito Santo. Paulo escreve na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, dizendo: não embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo, é algo glorioso, né? Muito bem. Então, como eu disse, o nosso caráter, ele tem que estar alinhado ao caráter de Deus, né? Procurando a cada dia agradar o Senhor em toda a nossa maneira de viver, colocando em prática a Sagrada Escritura. Jesus, ele diz lá em Mateus 7, que aquele que ouve as suas palavras e as pratica é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Veio o vento,
correu os rios e deu sobre aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Que eu e você possamos, então, colocar em prática esta preciosa palavra nas nossas vidas, para que possamos estar preparados todos os dias para encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso é muito importante, né? É de suma importância para mim e para você. Glória a Deus, né? Muito bem. Vamos então prosseguindo aqui para o último subtópico da nossa lição. E já estaremos dentro de um instante concluindo a nossa lição. Tempos e estações. Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte deste reino, né? Não vos pertence saber os tempos e as estações, né? Os discípulos ali estavam preocupados em saber quando que seria, né? Mas Jesus respondeu a eles dizendo, olha, não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta foi dupla. Tempos no grego, nesta passagem é o quê? Cronos, que é o original do Novo Testamento, é a língua original do Novo Testamento. E significa um longo período de tempo. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Jesus estava dizendo para eles, né, que haveria um espaço de tempo entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Para quê? Para a pregação do Evangelho. Então Jesus os comissionou, dizendo, ide por todo mundo, né? Lá a grande comissão de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. E pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, né? Então, haveria esse tempo para a pregação do Evangelho, até a vinda do nosso Senhor. E nós vemos, pelo estudo da lição, né? Pelos sinais que são notórios, né? Essa pandemia que está aí, assolando o mundo inteiro, né? É um sinal de que a vinda de Jesus se aproxima, porque a Bíblia diz, né, Jesus dizendo, olha, e haverá guerra, fomes, peste, terremotos em vários lugares, né? E nós temos visto esses sinais, as pestes acontecendo. Então, a vinda de Jesus está próxima, né? Está chegando. O Evangelho tem sido pregado em várias nações, né? A todos os povos. Hoje, através da internet, das lives, então o Evangelho ele tem sido pregado com veemência, né? No poder e na unção do Espírito Santo. Pessoas sérias que têm compromisso com a palavra de Deus estão pregando este Evangelho com veemência, né? Levando este Evangelho de salvação às vidas, para que eles possam saber que existe um Deus que salva, que cura, que liberta e que batiza e que leva para o homem para o céu. E naquele dia ninguém vai poder dizer para Deus, dizendo, olha, Senhor, eu não sabia, né? Eu não tinha conhecimento. Ninguém vai poder se justificar diante de Deus, porque esta palavra vem sido pregada, né? Os sinais são evidentes. A palavra de Deus tem sido divulgada. E isso é muito importante, né? Haveria esse tempo para a pregação, do Evangelho. Muito bem. Diz lá, estações, né? Tempos e estações. Agora, acerca de estações. Neste verso, é kairos, que significa ocasião, e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus, né? Então, acerca dos tempos e estações, são prerrogativa de Deus. A Ele pertence, né, os tempos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então aqui para a conclusão da nossa lição, com este tema tão precioso que nós estamos estudando, voltado os olhos para a bendita esperança.
A conclusão da nossa lição diz o seguinte: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou retratadas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja, né? Então, viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. Observa, né? Viver com fidelidade, uma vida de fidelidade, é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida, né? Fiel a Deus em toda a maneira de viver. Olha, a fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições, como nós já falamos aqui na nossa lição, que a salvação é de graça, né? Mas existem condições estabelecidas por Deus, e a fidelidade é uma delas, né? Condições estabelecidas por Deus pela palavra para que eu e você, nós possamos fazer parte do arrebatamento da igreja, para que eu e você possamos nos encontrar com o Senhor, né? A fidelidade, devemos aplicar isso aqui em toda a nossa maneira de viver, olha, durante toda a nossa vida. Durante todo o tempo de vida que o Senhor nos conceder aqui, nós devemos procurar ser fiel e leal a Deus, servindo a Ele com alegria, né? Servir ao Senhor com alegria, viver uma vida de gratidão, ser grato a Deus, né? Grato pelas bênçãos, pelos benefícios. Então, é uma das condições, né? O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda, e nós vemos aqui que ao ascender o céu, 2 anjos reafirmaram esta promessa, dizendo, olha, assim como o viste ir, da mesma forma ele virá e todo olho verá. Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade e que Deus continue abençoando a todos vocês. Agradecer aqui ao irmão Rafael, Diácono Rafael, né? Que é o responsável aqui por esta transmissão. Deus abençoe ricamente a todos os nossos ouvintes e eu agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Despachamos